E aí, pode contar? Hoje estamos aqui com duas representantes que ocupam cargos de liderança dentro da Petrobras. Temos aqui a diretora executiva de Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Sabrina Miura Rodrigues, e também a diretora executiva de Logística, Comercialização e Mercados, Gabriela Naomi. Bom, para começar a entrevista, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre a história da Petrobras e o que vocês acham interessante. Bom, a empresa foi fundada em 1953 e atua no setor de petróleo, gás natural, energia elétrica, química, biocombustíveis, distribuição de derivados e outras fontes de energia renovável, tanto no Brasil como em outros países. Além disso, somos uma das maiores empresas atuando no mercado de petróleo do mundo, contribuindo bastante para o PIB brasileiro. Como vocês sabem, o Pode Contar tem foco na análise contábil de empresas. Então, convidamos vocês para discutirmos um pouco sobre o desempenho da empresa nos últimos anos, de 2017 até 2019. Vi que vocês já estão com as nossas pesquisas abertas para que vocês possam visualizar os dados. Então, sendo assim, a gente pode dar início. Então, para começar, quando a gente fez a pesquisa, a gente percebeu que teve um crescimento do ciclo operacional e financeiro. Vocês podiam explicar para a gente um pouco mais sobre o porquê isso aconteceu? Se a gente for analisar os prazos médios, a gente consegue perceber que o prazo de renovação de estoque subiu bastante. Em 2019 era de 69 dias. Isso não é muito bom. Parece que isso tem a ver com o aumento de algum custo de alguma coisa, como o de transporte, o que contribui com a redução das compras. Outra coisa que aumentou foi o prazo de pagamentos aos fornecedores. Isso é uma boa notícia pra gente, porque apesar de aumentar a nossa dívida com eles, significa que a gente tem bastante dinheiro no caixa. E sobre o prazo de recebimento das vendas, esse continua na mesma, girando em torno de uns 40 dias. Então, o que a gente concluiu é que o ciclo operacional da empresa aumentou principalmente por causa desse aumento na renovação dos estoques. E o ciclo financeiro piorou um pouco, já que a redução no prazo de pagamento dos fornecedores não é suficiente para compensar o aumento do ciclo operacional. Agora, falando um pouco sobre a receita e os indicadores financeiros dentro do período analisado, o que vocês podem contar pra gente? Bom, eu vou começar a falar sobre a receita de 2019, que tivemos um cenário positivo. Primeiro, o custo das mercadorias vendidas, o CMV, diminuiu, assim como as despesas operacionais. E isso é ótimo, porque ajudou a aumentar o EBIT, mesmo que a receita de vendas e serviços tenha diminuído em relação a 2018, passando de 310 milhões para 302 milhões. Isso mesmo. E tem mais, a depreciação do valor contábil dos ativos também subiu. Isso é bom, porque reduz alguns impostos e, por tabela, aumenta o EBITDA. Ah, e a gente não pode esquecer que a margem bruta também melhorou, subindo 8% de 2017 para 2019, devido também à redução do CMV. Já em relação à margem líquida, em 2016 esse índice estava negativo e teve uma crescente durante os próximos anos, atingindo 13,6% em 2019, de modo que isso indica que a cada R$1 que sobra pós-tributos, 13,6% restaram para os negócios. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente pode falar sobre a liquidez. A gente também percebeu que a liquidez imediata caiu bastante de 2017 para 2019. Ela foi de 0,9 para 0,3. Isso significa que só com caixa a empresa não ia conseguir cobrir as suas dívidas a curto prazo. Em 2019, ela só ia conseguir pagar 30% delas. Exatamente. E essa queda na liquidez pode ser atribuída a um aumento no passivo circulante, principalmente por causa de novos empréstimos e financiamentos. Além disso, o caixa diminuiu, devido a um saldo inicial menor vindo do final do ano de 2018, e um aumento significativo em investimentos. Essa maior dependência de empréstimos tem a ver com a redução do financiamento por fornecedores. Para a gente, Petrobras, é melhor estar devendo ao banco do que aos fornecedores. E isso também resultou em um aumento do CAD, o custo da dívida, que foi maior em 2019. Mas, de qualquer forma, esse financiamento continua sendo por terceiros. Por isso, a composição de capital por terceiros se mantém estável nos anos analisados, por volta de 68%, que resulta também no valor estável do CAD, que é o custo da dívida. E é importante ressaltar que os ativos de uma empresa como a Petrobras são, em sua maioria, estoque e não circulantes, em imobilizado e intangível. Por isso, o caixa pode parecer pequeno em relação ao tamanho da empresa, o que também está relacionado com a queda da liquidez corrente e seca, uma vez que o ativo circulante diminui a partir desse maior investimento em imobilizados e intangíveis. E falando um pouco sobre a rentabilidade, que é a parte que mais interessa aos acionistas, o ROA, que é a rentabilidade sobre o ativo, cresceu nos anos analisados, de forma que a gente pode dizer que a empresa está sendo mais eficiente em gerar lucros sobre seus ativos. Por que isso acontece? Isso ocorre devido ao aumento do lucro líquido, já que mesmo que tenha havido aumento das despesas financeiras, como mencionado, o EBIT foi maior, o que também causa um aumento do ROIC. E, por fim, há um aumento muito expressivo do ROI, juntamente com a alavancagem financeira estável, de modo a contribuir em boa parte para o aumento do ROA. Agora eu queria falar um pouco de uma parte que não é tão legal, o endividamento da empresa. A Petrobras tinha algumas dívidas antigas que, em 2019, tentou liquidar. Qual foi a estratégia de vocês para contornar essa situação?
Então, foi a partir de um maior financiamento por passivo não circulante e circulante, de modo que o financiamento por arrendamento aumentou drasticamente em relação aos anos anteriores, nos quais era aproximadamente 600 mil, passando para 73 milhões no não circulante, e de 100 mil para 23 milhões no circulante. Com algumas dívidas quitadas, o passivo financeiro, que é a dívida bruta, diminui, e também com o aumento do CAD, o passivo operacional aumenta devido a essa postergação de pagamentos. Com isso, é interessante analisar também a dívida líquida sobre o EBITDA, que desde 2016 apresenta queda de ano em ano, sendo de 2,3 anos em 2019, mostrando os resultados da liquidez de algumas dívidas e do aumento já mencionado do EBITDA. Sim, e diante disso, esses financiamentos a longo prazo conferem um perfil da dívida não tão elevado. Mesmo que tenha havido um pequeno aumento, apenas cerca de 20% da nossa dívida é de curto prazo. Com tudo isso que a gente falou até agora, o que a gente pode concluir? Bom, em conclusão, a empresa teve uma melhora na maioria de seus índices, se mostrando em constante dedicação para quitar suas dívidas e melhorar seus retornos para os acionistas, diminuindo suas despesas com operações e aumentando seu lucro, além de buscar por diferentes fontes de financiamento que tornem a rentabilidade e o fluxo de caixa mais eficientes. Dessa forma, a empresa consegue se manter com grande participação no mercado petrolífero e consolidar as suas ações. Mas é importante lembrar que a gente teve que lidar com o aumento do CAD, o que pode ser arriscado a longo prazo caso não seja controlado, principalmente em vista do aumento da aquisição de empréstimos e financiamentos, o que pode, no futuro, gerar dívidas que a empresa não consiga pagar. Além dos recentes debates sobre novas fontes de energia renovável, o que pode colocar em risco os negócios. Porém, a nossa empresa está empenhada em se manter em constante renovação. Muito obrigada pela análise detalhada. Parece que a empresa enfrentou alguns desafios, mas também teve pontos positivos em sua estratégia financeira. Obrigada a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio. Os serviços de auditoria da Petrobras estão sendo prestados pela KPMG e as demonstrações financeiras estão de acordo com todas as normas contábeis.